Elivaldo Barbosa, vamos falar a respeito dessa situação que envolve o decreto presidencial em Brasília. Isso. O presidente Michel Temer, através de decreto, determinou a intervenção na área de segurança pública no estado do Rio de Janeiro, que agora é comandada pelo general Braga Neto. Ele é que é o responsável por gerenciar a segurança pública. Mas isso tudo tem que ser aprovado pelo Congresso, né? Correto, nas duas casas, na Câmara e no Senado. Esse assunto já divide opiniões no Congresso Nacional e seguramente será o foco dos debates aí pelo menos até a metade dessa semana, né? Tá, Elivaldo. Então vou falar aqui com o Délio Rocha. Délio está lá em Brasília, está na capital federal e traz informações para nós a respeito desta movimentação em Brasília para a apreciação do decreto do presidente Michel Temer. Délio, boa tarde para você. Boa tarde, Joelson Jordani, boa tarde, Elivaldo Barbosa, e boa tarde a todos os piauienses. Hoje, o presidente Michel Temer, o governo federal, pretende, então, reunir 257 deputados, pelo menos isso, né, para que esse decreto possa ser votado no plenário da Câmara. Depois disso, o governo precisa só da maioria simples, quer dizer, apenas a maioria dos deputados presentes para que esse decreto seja aprovado. O governo não deve ter dificuldades de aprovar esse decreto, que é exigido pela Constituição Federal, né, que pede que o Senado e a Câmara deem um aval para que o decreto continue vigorando. Joelson, eu estou ao lado do senador Elmano Ferrer, que é do MDB, do mesmo partido do presidente Michel Temer. Ele também vai falar sobre essa intervenção no Rio de Janeiro, mas antes disso eu queria que a gente acompanhasse uma entrevista que eu fiz hoje pela manhã com o vice-líder do MDB na Câmara, o deputado Mauro Pereira. Ele fala sobre esse novo cenário que foi criado, né, a partir desse decreto presidencial. Vamos acompanhar o que ele disse. Eu não tenho dúvida nenhuma de que os deputados e os senadores, aqueles que querem o melhor do nosso país, eles vão estar aqui no dia de hoje, às 19 horas, irão votar, irão aprovar esse decreto, porque já está comprovado que o Rio de Janeiro, infelizmente, a capital que orgulha o Brasil, que o Rio de Janeiro não é só dos carioca, é do povo brasileiro. Infelizmente, o crime organizado venceu no Rio de Janeiro. Nós temos que agora dar todo o apoio, dar toda a sustentação para que o presidente Michel Temer, juntamente com a sua equipe, possa, no mínimo, amenizar essa situação. As nossas divisas precisam sim ser melhor fiscalizada, a Polícia Federal que tem essa obrigação. Eu acredito que eles têm competência e sabe como combater isso aí, e precisa ser combatido. As fronteiras, realmente, as armas entram pelas fronteiras. E se está entrando, alguém está falhando. Se por acaso não tiver sucesso, aí sim nós temos que começar a preparar homenagem aqui para os líderes do PCC, preparar homenagem para a bandidagem. Aí sim, aí é o fim do mundo. Tem que ter sucesso, o Ministério Público precisa ajudar, as Procuradorias da República precisam ajudar, o Supremo precisa ajudar, porque se falhar agora, aí não sei mais o que vai acontecer. Joelson, essa pauta da segurança pública ela vai continuar como uma prioridade do governo federal. O presidente Michel Temer, inclusive, deve usar isso como uma bandeira política. Mas eu queria agora saber do senador Elmano Ferrer se a tendência mesmo, senador, é o governo agora priorizar as pautas que são voltadas para a área de segurança pública. Boa tarde. Boa tarde. Acreditamos que sim. Tardiamente, a realidade é essa. O problema da segurança é gravíssimo, toda a população está atônita no Brasil inteiro, não é só no Rio de Janeiro. E o governo, por solicitação, o governo federal, por solicitação do governador do estado do Rio, acolheu a sugestão, o pedido dele, no sentido de que houvesse essa intervenção na segurança pública do estado do Rio de Janeiro, o que foi feito. E esperamos que essa é a primeira ação efetiva do governo federal atendendo um pedido de um governador do estado, ou seja, chegou à conclusão de que as forças públicas de segurança do estado do Rio não eram suficientes para reprimir o crime que
se constituiu ao longo de mais de 50 anos. Então, eu aprovo essa medida e vamos ver o desdobramento, né? Senador, o senhor também vem trabalhando aqui no Senado com proposições que são voltadas para a área de segurança pública. Eu podia destacar aqui um projeto de resolução do senhor que prevê a criação de uma comissão permanente no Senado voltada para a área de segurança pública. E tem um outro projeto do senhor, esses dois são de 2017, né, que prevê que carros que hoje estão aí se acabando nos pátios dos Detrans ou de outras instituições, que eles possam ser utilizados pelas polícias, inclusive beneficiando pequenas cidades do interior que não têm uma viatura ainda. Bom, por etapa. Primeiro, com relação ao projeto de resolução que nós apresentamos em setembro do ano passado, no sentido de que seja criada uma comissão permanente aqui no Senado para tratar de questões relacionadas à segurança pública em todo o país. A realidade que era inconcebível, eu considero isso, termos aqui o Senado que trata os problemas de Estado, Estados federados, Distrito Federal, os municípios, ou seja, relacionado ao Pacto Federativo, não tenhamos aqui no Senado um locus, uma comissão permanente para tratar de uma questão que diz respeito a todos os brasileiros, a todas as famílias brasileiras que hoje vivem aprisionadas. A realidade é essa, frente a essa violência que, como disse o presidente, eu venho dizendo isso há algum tempo, é uma metástase que se espalhou por todo o tecido social do território nacional. Então, nós propusemos, espero que seja aprovado, seja acolhido esse projeto, que cria aqui no Senado, que tenha competência de tratar de questões federativas, e o problema da segurança é um problema de Estado, não é? É um dever da União, do Estado, e um direito do cidadão em ter a sua segurança, quer dizer, tranquila, porque não temos mais hoje. Então, esse é um projeto. Um outro, que apresentamos também o ano passado, que diz respeito e modifica o Código Brasileiro, o Código de Trânsito Brasileiro, em um dos seus dispositivos, que torna obrigatório, quer dizer, torna obrigatório essa questão do pátio torna obrigatório, quer dizer, aqueles carros aprisionados pelas polícias militares, Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal ou mesmo a Polícia Federal, que sejam destinados e não foram identificados a propriedade, o domínio daquele veículo, que foi clonado, a ser utilizado após transitar, ouvir o juízo competente e provocado pelo órgão de segurança, seja Polícia Militar, Civil, Federal. Ouvido o juízo, ela passa a instituição a ter o direito de usar essas viaturas em trabalhos ostensivos de segurança preventiva ou naqueles casos em que a polícia precisa fazer diligências. Então, eu creio que é um projeto que tem uma contribuição muito grande para aquelas polícias, aqueles órgãos de segurança que não têm no interior, por exemplo, veículos que atendam essa demanda por segurança. Então, esses veículos deixam de ser deteriorados, que estão muitos deles, a maior parte, abandonados em pátios há 3 anos, 4 anos, sim, se deterioram sem nenhuma utilidade pública que poderia atender no caso das polícias estaduais, federal, etc. Nós temos uma pergunta do estúdio. As preocupações do senador Elmano Ferrer com a adutora dos Sertões. Elivaldo Barbosa falou aqui a respeito da obra, que é uma obra de grande envergadura, né, Elivaldo Barbosa? Quando abordamos esse assunto semana passada com o senador Elmano, boa tarde, senador, eu tive até questionamentos, Joelson, de setores aqui técnicos. Olha, não seria mais importante aproveitar obras que já estão previstas no plano de gestão de recursos hídricos do Estado, ao invés de pleitearmos um investimento de tão grande monta em ponto de vista financeiro, tão significativo? Não seria melhor aproveitar os investimentos que já estão aí para adutoras menores, que poderiam interligar os reservatórios? E aí, senador? Não, eu concordo. Tem muitos projetos de adutora no Piauí hoje, todos parados. Por que? Não sei. Estão parados os projetos, pequenos projetos. A interligação de bacias hidrográficas do nosso estado
é uma realidade. O que nós temos hoje, digamos, são 5, 6 órgãos, 7 órgãos do Estado tratando de recursos hídricos. Então é preciso que nós paremos, encaremos como uma realidade o quadro que hoje existe, se perpetua ao longo de muito tempo, essa história de carro-pipa. Não é possível continuarmos isso. Então, quando nós acolhemos uma ideia de técnico geólogo de uma instituição como é a CPRM, inclusive fruto também de uma ação civil pública do Ministério Público Federal, em litisconsórcio com o Ministério Público Estadual, nós acolhemos a ideia de tocarmos para frente. Então, conseguimos, nesse período que estamos aqui, incluir nos mecanismos, das peças de orçamento, de planejamento, como o Plano Plurianual de Investimento, a lei orçamentária anual, as diretrizes bases orçamentárias, enfim, trabalhamos no sentido de conseguir os recursos para o estudo de viabilidade. Nós não podemos viver eternamente sem planejamento, sem projetos de transformação. Então, o objetivo nosso foi exatamente fazer o estudo de viabilidade. É viável isso? Isso não quer dizer que não trabalhemos pela conclusão das outras obras que estão se arrastando ou paralisadas hoje. Então, é isso que nós temos que trabalhar em cima de planejamento de longo prazo. Cheguei no Piauí há mais de 50 anos, é carro-pipa nas situações de emergência. Meio século depois, ainda continua populações, cidades que não têm um serviço de abastecimento de água assegurado. Então, é uma opção. A outra, que eu recentemente, o presidente da Codevasf me falou, transpor as águas do rio Parnaíba é uma alternativa, e uma outra mais antiga, as águas do Lago do Sobradinho, do transporte. Então, são as opções que nós temos que tomar. É uma decisão política de fazer a coisa, e não ficar empurrando com a barriga ad perpétuo. Então, o sentido é isso. Senador Eumano Ferreira, obrigado pela sua entrevista aqui no Jornal do Piauí. Joelson, eu só queria registrar mais uma coisa, que a votação de hoje na Câmara deve acontecer por volta de 19 horas, a votação que vai decidir se chancela ou se rejeita essa intervenção no Rio de Janeiro, e caso o decreto seja aprovado, amanhã o Senado vota também esse mesmo decreto para decidir se ele permanece vigorando. Agora a gente volta com você aí no estúdio.